Durante 21 anos, o Brasil viveu sob a sombra de uma ditadura militar. Hoje, a gente vai mergulhar nesse período que foi tão complexo e sombrio para tentar entender as marcas profundas que ele deixou na nossa sociedade e na política do país até hoje. Olha, essa citação aqui, ela vai direto ao ponto. Não se tratou só de uma troca de poder, mas de uma restauração, de propósito, da violência institucionalizada. Ou seja, a brutalidade virou política de Estado e todo o sistema de leis foi degradado por causa disso. Então, a nossa jornada por esses 21 anos começa aqui. A gente parte do golpe em 1964, passa pelo momento mais duro do regime com o AI-5 em 68, depois vê uma luz no fim do túnel com a anistia em 79 e finalmente chega ao fim oficial em 1985. Vamos entender o que cada um desses marcos significou. Ok, a primeira fase do regime, ali entre 64 e 68, foi toda dedicada à construção dessa fundação autoritária. O poder não foi simplesmente tomado, as instituições democráticas foram, na verdade, sistematicamente desmontadas, uma por uma, para dar lugar a uma estrutura de poder completamente nova. E é fundamental entender que o golpe não foi um evento isolado, que aconteceu no vácuo. A gente estava no auge da Guerra Fria e ele teve um forte apoio de fora. Documentos mostram que os Estados Unidos chegaram a planejar uma operação militar, a Operação Brother Sam, para garantir que o golpe desse certo. Esse quadro aqui mostra bem a virada de chave, a ruptura jurídica que definiu o regime. De um lado, a gente tinha a Constituição de 46, que garantia direitos, do outro, os atos institucionais, os famosos AIs, que eram decretos que simplesmente suspendiam essas garantias, concentravam todo o poder no executivo e, na prática, criavam um Estado acima da própria Constituição. Bom, com essa base autoritária já montada, o regime estava pronto para entrar na sua fase mais brutal de todas, os anos de chumbo. E o que deu início a essa escalada de violência foi o decreto mais infame de todos, o Ato Institucional número 5, o AI-5. E como todo poder absoluto, ele precisava de um pretexto. No caso do AI-5, a desculpa foi um discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Ele convocou a população a boicotar o desfile militar de 7 de setembro. Essa fala foi considerada ofensiva e se tornou um motivo perfeito que a linha dura do regime precisava para exigir repressão total. Mas afinal, o que foi o AI-5? Pensa nele como a ferramenta que transformou um governo que já era autoritário numa ditadura explícita, escancarada. Ele basicamente legalizou o que era ilegal, dando ao presidente o poder de fechar o Congresso, de cassar mandatos e suspender direitos de qualquer pessoa, sem nenhum tipo de controle da justiça. E os resultados foram devastadores. O Congresso foi fechado. O habeas corpus para crimes políticos foi suspenso, o que deixava qualquer cidadão vulnerável a ser preso sem motivo. Mandatos de políticos eleitos foram simplesmente cassados e a censura virou a regra, silenciando jornais, músicas e todo tipo de arte. Com esse poder absoluto garantido pelo AI-5, o regime montou uma máquina de repressão imensa e complexa. Agora a gente vai ver as instituições e os métodos que eles usaram para manter o controle através da violência e do medo. A expressão violações de direitos humanos pode soar meio distante, meio abstrata, né? Mas testemunhos como este, dado à Comissão da Verdade, mostram a realidade aterrorizante por trás dessas palavras. Eles mostram a crueldade sistemática que virou rotina nos porões da ditadura. E a tortura não era um ato isolado de alguns agentes. Era um método, era algo sistemático. Existiam procedimentos padrão com nomes e tudo. Pau de arara, telefone, cadeira do dragão. A violência sexual também era usada como uma arma de tortura e humilhação, principalmente contra as mulheres presas. E quem executava tudo isso era uma verdadeira sopa de letrinhas do terror. O DOI-CODE era o Centro de Operações da Tortura. O SNI funcionava como um Big Brother, a agência de espionagem que vigiava a vida de milhares de brasileiros. E o CENIMAR era o braço da repressão dentro da Marinha. Mas a violência do regime ia muito além da perseguição política. Olha esse número chocante: 8.000. Essa é a estimativa de indígenas mortos durante a construção da Transamazônica. Isso revela o custo humano dos supostos milagres de desenvolvimento da ditadura e o total descaso com as populações mais vulneráveis. Mas a história da ditadura não é só uma história de repressão.
É também, e muito, uma história de coragem e de resistência. A sociedade civil, de várias formas diferentes, não aceitou o regime de braços cruzados. Fica a pergunta, né? Diante de uma máquina de repressão tão poderosa, era possível resistir? E a resposta é um sonoro sim. Contra todas as probabilidades, muitas vozes se levantaram de todos os cantos da sociedade para desafiar o autoritarismo. Com os grandes jornais sob censura, uma das frentes mais criativas de resistência foi a imprensa alternativa. Jornais como o Pasquim usavam o humor, a sátira e a inteligência como armas para furar o bloqueio da censura, informando e criticando o regime de um jeito que os censores nem sempre conseguiam pegar. E a resistência tinha muitas caras. A gente viu o movimento estudantil organizando protestos enormes, a OAB se tornou uma fortaleza na denúncia de abusos, a arte e a música, com gente como Chico Buarque, usavam metáforas geniais para enganar a censura, sindicatos organizaram greves e houve também a luta armada com os movimentos de guerrilha. A resistência brotou até em lugares improváveis, como no futebol. O movimento da democracia corintiana foi um exemplo incrível disso. No auge da ditadura, os jogadores e funcionários do clube começaram a votar para decidir tudo, desde contratações até o horário da concentração. Foi um ato simbólico com um impacto gigantesco, um oásis de democracia em meio ao autoritarismo. E agora a gente chega na última parte da nossa análise, a transição. O fim da ditadura não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, gradual e seguro, como os próprios militares gostavam de dizer, e que foi impulsionado pela pressão cada vez maior da sociedade. Essa linha do tempo mostra bem como a pressão foi crescendo. Primeiro, revogaram o AI-5, em 78. Depois, veio a polêmica Lei da Anistia. O ponto máximo da pressão popular foi com as diretas já, um movimento que levou milhões de pessoas para as ruas. E mesmo tendo sido derrotado no Congresso, ele selou o destino da ditadura, forçando a eleição de um presidente civil, ainda que de forma indireta. Um ponto central dessa transição e que gera debate até hoje é a Lei da Anistia. Ela perdoou os crimes cometidos por quem era da oposição ao regime, mas também, e essa é a grande polêmica, os crimes cometidos pelos agentes da ditadura, incluindo torturadores e assassinos. E a interpretação dessa lei divide o país. Para alguns, foi um acordo histórico, um pacto que era necessário para evitar mais violência e garantir a volta da democracia. Já para outros, foi uma autoanistia, em que os militares usaram o poder que ainda tinham para garantir a própria impunidade, deixando um legado de injustiça. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que ecoa muito além do Brasil. A história da ditadura nos força a pensar: como uma nação encara seu passado mais sombrio? O que se ganha e o que se perde quando se escolhe o perdão em vez da justiça? O preço do esquecimento pode ser alto demais.